pro Bolsonaro? Quer fazer Ele tá uma assistindo pergunta, ou não? não? Fala que concorda comigo, Ana Paula. Peraí, não, sem Calma lá. essa histeria, sem essa histeria. Ana Paula, obrigado. Eu que agradeço, meninos. Boa sorte aí com a entrevista aí com o presidente. E eu só gostaria que vocês perguntassem também ao presidente, se possível, se Ele tá ouvindo aí, ó. Ele tá ouvindo o presidente. Presidente, bom dia, presidente. Que bom tê-lo aqui. Então, eu já vou perguntar diretamente. Presidente que está sempre com a gente nos pingos. Bom dia, presidente. É muito bom ter o senhor aqui nessa manhã, uma manhã tão especial, né, para a Jovem Pan. Presidente, eu, sem querer colocá-lo aí numa fogueira, mas gostaria que o senhor comentasse a prisão ilegal decretada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, a extradição ao Alan dos Santos, e se o ministro da Justiça poderia não cumprir essa decisão de extradição, já que é um inquérito ilegal e o próprio Alan dos Santos também não tem aí foro privilegiado para estar sob a jurisdição do STF. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu estou com o ministro da Justiça do meu lado. Conversamos um pouco sobre esse assunto. Qual o detalhe do presidente? Peraí, por favor. Seguir a lei, né? E ele vai estar se preparando para definir sobre esse assunto. Quer falar um pouquinho antes? Boa tarde a todos. Satisfação participar aqui. Obrigado, presidente. Satisfação. Assim que a ordem judicial chegar, nós vamos fazer uma análise disso. Não é... Na verdade, eu quero esclarecer aqui, gerou uma polêmica, presidente. Eu me desculpe, eu sei que a entrevista é sua, mas só um minutinho aqui. Na verdade, eu não dei entrevista para ninguém. No domingo eu estava saindo da igreja com minha família e uma jornalista me acordou, enfim, de maneira nenhuma, não há nenhuma declaração oficial por parte do Ministério, por parte do Ministro da Justiça sobre esse assunto. É um assunto que vai ser tratado de uma forma técnica, de uma forma extremamente observando os critérios legais, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E, enfim, não há uma manifestação oficial do governo em relação a isso aí. Agora, aproveitar o antes aqui, que a notícia verdadeira é o seguinte: a Polícia Federal pediu a prisão do Alan dos Santos. É isso mesmo? Exatamente. Houve uma representação da Polícia Federal, que foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente está analisando aí os critérios e tudo que foi feito, porque, independente da ordem de prisão, tudo isso, existe uma análise técnica pelo Ministério da Justiça, depois, no cadastramento disso junto à Interpol, tem uma série de requisitos ainda a serem cumpridos, então não é bem como foi escrito aí ao longo do final de semana, e a gente vai analisar isso com muito critério. Muito. Eu quero que a Ana Paula fale depois de mim. É o seguinte, até nós assumimos, as coisas aconteciam e ninguém sabia como. Hoje em dia o pessoal sabe como. Tá? Discute, pondera, reclama, né? E nós sabemos como esses lados que agem dessa maneira estão sofrendo. O que de bom que está acontecendo na sociedade, que o pessoal está se esclarecendo. Hoje em dia o pessoal sabe o nome da maioria do pessoal da mesa da Câmara, do Senado, dos ministros nossos, do Supremo, até do TCU, do STJ, muitas vezes. O pessoal estava adormecido tudo isso aí. É a minha opinião. Você não pode desferir ofensas às instituições, né? A Câmara, o Senado, mas as pessoas é um direito teu. Agora, o que está acontecendo realmente é liberdade de expressão, ou tem ou não tem. Não tem essa linha aqui. Tem ou não tem. E as pessoas vão vendo que o que pode perder. A perda da liberdade não acontece de uma hora para outra. Tudo que me acusava, que eu ia ser um ditador, perseguir certas minorias, primeiro que isso não é verdade. Nós estamos jogando estritamente dentro das 4 linhas. Alguém é lá para o outro lado. Só você está jogando. Olha, eu estou fazendo o possível. Quem vai mudar o Brasil somos todos nós. Cada vez mais as pessoas se consentindo do que está acontecendo. Por que o André Mendonça, o nome dele, há 3 meses não entra em pauta? Eu não vou responder para vocês. Eu acho que cada vez mais a pessoa está sabendo por que isso tal não está acontecendo. Olha o ano que vem, quem se eleger presidente indica 2 nomes para o Supremo no primeiro semestre de 23. Querem mudar o Supremo? Muda dessa forma. Querem mudar a presidente da República? A chance é mudar o ano que vem.
governadores, etc. É por aí. Agora, as coisas vinham acontecendo aos poucos e chegou-se num ponto que o pessoal abriu os olhos e viu que, olha, tem muita coisa errada no Brasil. Vamos dar a vassoura para o Bolsonaro varrer. Calma. Quem vai resolver, quem vai mudar o Brasil somos todos nós. Não é, você está autorizado. Faça você. Se é dessa forma, se eu estou autorizado, eu estou fazendo da minha forma. Eu estou jogando dentro das 4 linhas e fazendo melhor para o meu país. E tenho dito, mais importante que nossa própria vida é a nossa liberdade. Nós temos dispositivos constitucionais que está passando ao largo de muitas pessoas. Ou nós respeitamos ou não respeitamos. Qual o limite disso tudo? O TSE está me julgando. Nem vou criticar o TSE, vou criticar quem entrou com ação. Que tipo de ação que entraram contra mim? Pegaram o recorte do jornal Folha de São Paulo e botaram, olha, apure aí. Ele fez fake news, ele usou milícias digitais, ele impulsionou, gastando dezenas de milhões de reais, fake news contra o PT. Me aponte uma fake news. É igual eu falo o tempo todo do gabinete do ódio. Me dá uma matéria do tal gabinete do ódio, uma só. Uma só pessoa que, porventura, olha, eu olhei meu zap aqui, que chegou um zap impulsionado, não sei por quem, dizendo isso sobre o candidato Haddad, eu mudei meu voto. Minha ponte não tem. Fica o tempo todo atrapalhando o futuro do Brasil. Então, o que de bom está acontecendo, de bom, é isso, né? Tem um velho ditado que diz, não tem limão que não dê limonada. Alguns estão sofrendo? Estão. Eu me coloco no lugar deles. Tá? Agora, o de bom, o pessoal se conscientizando. Quem vai decidir o futuro do Brasil vai ser cada um de nós, não apenas uma pessoa. Ô Bolsonaro, obrigado aí por você ter participado aí. Eu estava vendo, você estava no Jornal da Manhã falando aí com os nossos companheiros aí e tá dando uma colher de chá aqui pro Pânico e tal. A gente vê que você é um cara que você tá indo no Brasil inteiro. Você tá indo naquela região, você para com o helicóptero lá, vai lá no meio do povão, tira aquele, faz aquela carreata, aquela passeata. Você está com contato direto com o povão. Não é Twitter, não é essa galera assim, vamos dizer, mais elitista, que fica brigando, fica essa opinião toda que a gente tem, o Adrilles, que é todo intelectual e tal. Você está com o povão. Vou perguntar um negócio para você. Qual é a maior reivindicação? Porque o povo chega para você e fala. Qual é a maior reivindicação hoje dessa galera? Essa galera que não tem Twitter, não tem Instagram, não tem nada. O que você vê aí? O que os caras pedem para você aí? Esse povão aí. Você vê, quando dia 4 de setembro eu passei por Toritama, Pernambuco, eu parei. Estive ontem na aldeia Flechal, aqui em Raposo Serra do Sol, uma história fantástica, te conto em poucos minutos. Parei em Missão Velha, no Ceará. O que o pessoal fala? Presidente, está caro a gasolina, está caro o gás, os alimentos têm subido de preço. Bem, eu não sou o malvadão. Eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo, mas temos que olhar o mundo. Por que chegou-se a esse ponto? E o que estamos fazendo? O Brasil é um dos países que, na economia, é um dos que menos está sofrendo. Trabalho nosso lá de trás, 2019, que ninguém sabia de pandemia, e durante a pandemia também. Alguns acham que trocar o presidente resolveu o assunto. Trocar o presidente, troca o ano que vem, sem problema nenhum. E cada um vai fazer a sua parte. Agora, cuidado com as facilidades. Também estive ontem em Boa Vista e fui lá no abrigo dos venezuelanos. 75% lá são crianças e mulheres, muitas grávidas. Por que chegaram nesse ponto? Acreditaram num demagogo, num cara que integrava o Foro de São Paulo. Um país integrante da OPEP e rico em ouro, está o povo na miséria. Por que chegou a esse ponto? É o povo, às vezes, buscando a facilidade. Nada é fácil nessa vida. Agora, tem certas coisas que depois que você experimenta, é quase impossível voltar atrás. Aconteceu na Venezuela, em parte está acontecendo na nossa querida Argentina aqui. É assim que as coisas acontecem. Agora, o povo conversa comigo. Desde quando estourou a pandemia, eu fui para dentro da casa do povo nas comunidades em Brasília. Fui criticado. Para mim é fácil ficar dentro do Palácio do Alvorada. Tem tudo lá que você possa imaginar, tudo que você possa imaginar. Até cinema tem lá. Jogos, academia, boa comida, tem tudo. Agora, por que eu optei para dentro do povo? Isso é em março do ano passado, no segundo ano do mandato nosso. Porque eu tenho que ver o que o povo está sentindo. E quando fala isso, eu chego na Tereza Cristina. Tereza Cristina, olha, o negócio está uma maravilha agora. Comida internamente. Paulo Guedes, a mesma coisa. Comida internamente. Como é que faz para baixar isso aí? Presidente, o mundo está comprando mais.
quer queira ou não, por ocasião da pandemia, se consumiu mais. Você pega no Brasil aqui, faz uma prova ali no teu... O Sulita, aí, do lado aí, mais de 90% das pessoas aumentaram de peso. Se consumiu mais, ficou dentro de casa. Muitos foram obrigados a ficar dentro de casa. Até os que não tinham ganho ficaram dentro de casa, obrigados, mas com auxílio emergencial, acabaram consumindo um pouco mais. E depois vem a realidade. É o after day, é o dia seguinte, aquela velha história. Fica em casa, a economia te vê depois. E repito sempre, Sulita, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que fui contra essa política. Falar, ele quer matar o povo, ele é um genocida. Não, pessoal, o vírus mata, mas a fome também mata. E essa política do fica em casa desajustou os mercados. Graças a Deus, o homem do campo não parou, mas muitas outras cadeias produtivas foram à lona. Tivemos uma queda entre março e abril de mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Lojas fechadas, gente que produzia algo que não produziam mais para voltar. Não é assim, vamos lá. Nós batemos duro em cima disso. Conseguimos, com medidas nossas até adotadas em 2019, como a liberdade econômica, a facilitar a chegada de empregos. E olha que terminamos 2020 com mais gente com carteira assinada do que em 2019. Isso é quase uma coisa fantástica. Agora, os informais, em torno de 40 milhões de pessoas, foram para a lona. Aquele cara que vendia biscoito Globo na praia do Rio de Janeiro não vendeu mais. E a fábrica de Globo quebrou. Aquele cara que vendia picolé lá no estádio de futebol não vendeu mais. Aquele que vendia uma água no sinal, um churrasquinho de gato na praça, foi para o espaço. Entrei na casa de manicure, aqui em Brasília. Eu lembro o nome da comunidade, eu falo aqui. Por favor, dá para abrir a geladeira? Tinha um chuchu dentro da geladeira. Eu fui lá. Tanto é que a imprensa me acompanhou e bateu em mim, dizendo que eu estava errado. Não, eu sou o general desse combate. Eu tenho que estar na frente da linha de frente, mostrando o que está acontecendo. Não estou difundindo o vírus, não. Que 99% de autoridades ficaram dentro de casa. É fácil. Nós vimos aqui, sem citar nome, um governador, logo no começo da pandemia do Fica em Casa, ele lá com na frente, lá, uma bacia de carne de primeira, estou em casa aqui fazendo um churrasco. Vimos artistas, atores e atrizes conhecidíssimas, né? Fala, olha, eu estou aqui aprendendo francês. Eu estou aqui tentando mexer com um bonequinho de papel. Fica em casa. É fácil ficar em casa. Você ganhando bem com a economia. Tendo problema, liga aqui, como é que é? iFood, liga, é fácil. Vai na casa literária, vai lá. Então, isso eu tenho. Sempre fiz. Se fosse em ano de eleições, eu podia falar, olha, eleição. Não, desde o primeiro dia eu estou na rua. Estou de moto, o helicóptero nosso, na missão que a gente cumpre, a gente chama de parada inopinada, a gente vai para dentro do povo, e a gente vê o semblante daquele povo, como, por exemplo, esse dia mostraram fotografia de pessoal aí invadindo um caminhão de osso. A culpa é minha. O fica em casa é deles. Agora, as consequências é minha. E quando eu falo, vamos aumentar o Bolsa Família, né? Porque a inflação veio nos gêneros de primeira necessidade, isso é demagogia, isso é eleição. Ué, se eu fico quieto, eu estou matando o povo de fome. Se eu tento fazer alguma coisa, é demagogia. O que esse pessoal quer? Quer me tirar daqui? Me tira o ano que vem. A culpa vai ser sempre do Bolsonaro. O Bolsonaro, Daniel Zuckerman, obrigado aqui pela sua presença. Já participou várias vezes aqui. E é legal entrevistar o Bolsonaro, que ele é um cara autêntico, ele fala mesmo. Uma das suas pautas sempre foi anticorrupção. A gente viu toda a história, a novela com o Moro. Recentemente, Sérgio Moro te criticou agora da improbidade. O Moro falou mal de você, hein, Bolsonaro? Improbidade administrativa. Moro tá bravo. Falou assim, o presidente poderia ter vetado. Então, são duas perguntas. Uma, o que você achou dessa declaração do Sérgio Moro? E segunda pergunta, o que você acha dele um possível candidato para a presidência em 2022? Olha só, o Sérgio Moro veio trabalhar comigo, no meu entender, bem intencionado. Tá? Eu sempre falei para os ministros, vocês têm liberdade, mas eu tenho o poder de veto. O ministro tal indicou uma pessoa, eu falo, essa pessoa não, olha aqui, a vida pregressa dela vai dar problema. Tá? Essa pessoa eu não quero. Pessoas importantes, são 30 mil cargos em comissão somando tudo, não tem como saber o que está acontecendo. Agora, ele assumiu a justiça como se fosse algo particular dele, trouxe toda a República de Curitiba para o ministério dele. E tinha alguns problemas. Ele tinha uma vontade de ir para o Supremo Tribunal Federal. E muitos falavam comigo, né?
Estou vendo aí bater palma, batendo palma. Não convidou você para o aniversário. Parabéns a você. Tá certo? Devagar, tudo bem. Então, ele é uma pessoa que não tinha experiência de política, é muito fácil. Ele viveu 23 anos na magistratura, e dá uma sentença, cumpra-se. Decisão judicial não se discute, se compra. Quando você vai para a política, você vê que não é assim. Eu fico imaginando o Moro, chefe do Executivo Federal, Estadual, Municipal, negociando com o Parlamento. Eu fico imaginando como é que ele vai negociar com o Parlamento, conversar, que está lá o Parlamento. Tá lá o Parlamento. Aí você tem que conversar com os caras, pô. Quem são esses caras? Esses caras têm poderes. Tem poder, né? Eles foram escolhidos pelo povo. 81 senadores, 513 deputados. Imagina 600 pessoas. Como é que ele negociaria? Olha, ele é candidato, parece que ele está indo para o Podemos, né? Ele sabe o que está fazendo. Presidente... O Podemos está fazendo também. Então, disputa. Quanto mais, seria bom se cada partido lançasse um candidato. Seria muito bom. Presidente, obrigado por nos atender aqui do Pânico. Você falou da inflação, a inflação preocupa muito, você comentou das suas visitas. Agora, parte da inflação é por conta do dólar, que subiu muito. Se a gente olhar os países que mais desvalorizaram a moeda, o Brasil está entre as moedas mais desvalorizadas. Parte disso porque a gente não conseguiu andar com as reformas. Reforma tributária está praticamente parada, a administrativa também. E muita gente, o seu discurso antes das eleições era muito liberal. E a gente sabe da dificuldade de ser esse liberal na prática, né? Então, a gente teve rompimento do teto de gastos, as emendas parlamentares, o senhor deu 17 bilhões, eram 4 em 2015, então a gente não pode falar que foi por falta de material político. Isso tudo dentro da regra do jogo. E as estatais também continuam muitos encargos não técnicos, né? A gente tem muitos militares que estão em estatais. Eu queria saber, assim, da agenda liberal, o que você pretende seguir daqui para frente? Há pouco tempo tinham muitos civis estatais, né? A gente via toda semana, tinha 2, 3 casos de corrupção no Brasil, e pesado. Sem dúvida. Os militares não estão sendo problemas. Você vê o Correio, tem um general na frente. Praticamente não dava lucro, era muito pequeno o lucro dos Correios. No ano passado deu um lucro de 1,5 bi, esse ano deve dar 3 bilhões. A Itaipu Binacional. Tinha civil no passado, não quer dizer que todos os civis sejam errados, não, mas tinha lá um civil lá, indicado por governos anteriores. Praticamente não se investia nada na região. Botamos lá o general Silvio Luna, e agora tem outro general, Ferreira. E o que aconteceu, por exemplo, imediatamente? O ano passado investimos 2,5 bilhões na região de Itaipu Binacional. A segunda ponte com o Paraguai, que termina agora até meados do ano que vem, coisa importantíssima para a nossa economia com o Paraguai. Alongamos 600 metros a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Vamos começar a receber nos próximos dias voos internacionais, não vai pousar mais na Argentina. Nós tomamos conta de praticamente 40 municípios, né, de obras de infraestrutura no noroeste de São Paulo. Essa é Itaipu Binacional. Mudou bastante. Olha o BNDES, não tem mais empréstimos. Empréstimo não, né? Doação de dinheiro para outros países. A Venezuela não tem honrado seus compromissos, com praticamente $1 bilhão que pegou no BNDES, fazendo metrô, etc. Quem está pagando esses juros é o trabalhador via FAT. Todo ano eu vou lá, assino lá algo lá para, olha, vamos tirar aqui do FAT mais 200 milhões de reais para pagar os juros que a Venezuela não pagou. Assim é com Cuba, assim com vários países, assim era os governos anteriores. Como é que o Brasil resistia a tudo isso? Você vê, antes do Temer, não tinha teto de gasto. Numa situação como essa, a Dilma ou o Lula, né, reassinava algo qualquer lá e criava uma gratificação, negócio qualquer, e atendia e ponto final, está resolvido o assunto. Eu tenho um tal de um teto pela frente, eu estou completamente engessado. E é um governo que tem fragilidade. É um governo forte, mas tem fragilidade. Toda hora alguém quer caçar o mandato, quer te processar, é improbidade, é isso, é aquilo, o tempo todo. O próprio Supremo, você pode ver, entra com ações a todo dia, PT, PCdoB, PSOL, para cima da gente o tempo todo esse mar de problemas aí pela frente, além de buscar resolver para o Brasil. E eu tenho esse compromisso de buscar solução para o Brasil. A questão de não haver corrupção em quase 3 anos não é nenhum mérito, né? Essa é a obrigação. Tá certo? Elas estão fazendo a coisa certa, buscando fazer a coisa certa. Agora no mercado. O mercado é um nervosinho, estou todo nervosinho. Qualquer negocinho aumenta a taxa de juros a longo prazo, perdeu mais 50 bilhões de reais, é assim que acontece. A dívida nossa está em
trilhões de reais. Como é que a gente trabalha dessa maneira? A questão do dólar. Você pega uma CPI, você tem a tua opinião sobre a CPI, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Uma CPI do fim do mundo. Não se achou nada de corrupção. Não apurou a questão do consórcio do Nordeste. Estamos vendo que o Carlos Gabas jogou para o espaço 48 milhões de reais. Foi mais de 100 operações em cima dessa área da Polícia Federal. Agora, quando faz um relatório final, ele estava em 11 crimes, passou para 9. Obrigado, CPI, só 9 crimes, né? Tiraram o extermínio de índios e tiraram também genocida. Tem coisa absurda. Agora, quando faz isso... Ô, presidente, mas isso aí não é a política? Não é a política que joga desse jeito? Hã? Não é só isso. Oi? 2 horas contigo aqui. Então, o que acontece no mundo lá fora? O Brasil está vivendo uma insegurança jurídica, daí o dólar não baixa. Daí, complicado para a gente. Eu quero fazer uma pergunta aí para mim mesmo. É o presidente, o Bolsonaro, esse é o Bolsonaro brincalhão. É isso aí. Ô, presidente, fazer uma pergunta para mim mesmo aí, tá ok? No tocante aí a imprensa. Porque recentemente, o que a imprensa fez? Jogou pra gente a culpa sobre disseminar aquela notícia da vacina e do HIV. Já foi provado aí que houve depois manipulação aí e tudo mais. Fala aí, como que a gente faz para acabar com isso? Você não pode pegar uma notícia que a imprensa dá e que você vai ser acusado, ou melhor, a gente vai ser acusado de disseminar fake news. O que é isso aí, porra? Se você pegar essa parte da minha live, eu falo, eu não vou comentar. Olha a matéria aqui. Tá? E falei a matéria, dizendo a matéria, que é de 2020, né, publicada na imprensa, ninguém questionou como sendo fake news, ninguém questionou, entre outras matérias que eu mostrei. 2, 3 dias depois, a revista Exame fala o quê? Que eu estava disseminando fake news. E o que o pessoal fala? Olha, o presidente falou que quem toma vacina pega AIDS. Pelo amor de Deus! Que falta de responsabilidade da revista Exame. Total. Vai a CPI agora lá e resolve, mesmo parlamentares, mostrando a verdade que aconteceu. Encaminha lá, oficia lá o Supremo Tribunal Federal para que o Bolsonaro tenha todas as suas páginas bloqueadas. Isso é responsabilidade. E não é uma ou outra, é constantemente assim. Fábrica de fake news está aí, em alguns grandes órgãos de imprensa. Isso é duro porque tira o crédito da imprensa. A imprensa é importante. Ela aberta é importantíssima, mas tem que vender a verdade, tem que abrir o jogo e não ficar atuando como um partido político de oposição, o tempo todo criticando. Eu não dou dinheiro para a imprensa, não dei, cortei bastante, cortei aí 80%, é porque tem outros setores que precisam. Agora, a política, a economia indo bem, todo mundo vai anunciar na televisão, no rádio, no jornal, e todo mundo ganha. Eu não estou perseguindo a imprensa. Mas o senhor acha que esse é o motivo da perseguição e acusar o senhor de várias coisas? De ter fechado a torneirinha aí? O pessoal calava essa grande mídia, o pessoal sabe quem é, com dinheiro. Então ninguém criticava nada. Podia outros presidentes fazer os absurdos possíveis, ninguém criticava. Aqui não. A gente não faz absurdo, até o que eu não faço. Se eu me reunir agora aqui com uma autoridade qualquer, foi pro Surita, no canto, porque eu bater um pau, vamos tomar uma tubaína aqui. A imprensa fica sabendo, já vão falar coisas absurdas. Mas, presidente, peraí. O Marinho vai fazer pé. O Marinho tá bravo com você desde que você roubou a cozinheira. Pegou a croqueteira. Devolve a cozinheira aí, pô. Você levou a croqueteira embora pra Brasília e tá bravo. Fazer os melhores croquetes. Marinho, pergunta. Presidente Bolsonaro, André Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, ok? Então não vou aceitar a provocação tua.
Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. Assim o PT vai voltar. É sobre o PT. O teu pai é o maior interessado na cadeira PT, do presidente. Flávio Bolsonaro. Não vou discutir com o teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi... É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Então é isso, né? Coite louco. Então deixa eu falar. Do pai e o pau Muito bem, muito bem. É o Tigrão com humorista e tchutchuca com o STF, né, presidente? Muito bem. Impressionante. Senhor presidente. Por favor, pode fazer a pergunta. Senhor presidente, um prazer e um tesão, no sentido metafísico do termo, conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan, na inauguração dessa televisão. Presidente, existe uma animosidade, uma ojeriza, uma má vontade em relação ao senhor, não só no Brasil, como no mundo, porque segundo meu pressuposto, existe uma hegemonia progressista de esquerda, tanto na grande mídia brasileira, quanto na grande mídia internacional, nas universidades, nos meios intelectuais de difusão de informação. A gente não pode dizer, por exemplo, que a CPI é progressista. Renan Calheiros e Omar Aziz são oportunistas que usam dessa ojeriza progressista contra o senhor para acusá-lo de crimes que toda essa mídia, não só brasileira como internacional, sempre quiseram empichar o senhor como assassino, genocida, nazista, perseguidor de gays e mulheres, quando o senhor fez a maior campanha, uma das maiores campanhas de vacinação no mundo, e quando o senhor alertou para aquilo que a ONU e o Banco Mundial falou, que o isolamento social iria, sim, matar mais gente do que o próprio isolamento social. Ou seja, a miséria, a fome, a desagregação social mata mais porque causou centenas de milhões de miseráveis. Isso tudo o senhor referenciou. Mas não adianta. A Globo chega quando faz uma manifestação de liberdade nas pessoas, que as pessoas querem se desvincular do autoritarismo do STF, a Globo chama de golpistas antidemocráticos. Aí chega um ditador, um togado, fala assim: eu sou a representação do povo e você, povo, é antidemocrático. Então, com essa hegemonia, dessa narrativa progressista contra qualquer governo conservador eleito, contra particularmente o senhor, como é que o senhor consegue e quais são as armas que o senhor tem para enfrentar essa onda gigantesca de desinformação que tem contra o seu governo e contra a sua pessoa? Olha, primeiro é fé em Deus. E a consciência tranquila. Respondo pelos meus atos. Sou responsável pelas minhas ações. Eu estava agora numa igreja aqui, evangélica, em Brasília, e eu falei para eles: imagine se aquela facada tivesse sido fatal, quem estaria no meu lugar? Com toda certeza, o que estava em segundo lugar. Como essa pessoa que esteve à frente do MEC, Ministério da Educação, por 12 anos, se comportou? Qual era o teor dos livros didáticos? Como eram as provas do Enem? Como a garotada, de média 15 anos, tem se comportado na prova do PISA, que é uma prova internacional sobre a avaliação estudantil, onde mede a questão voltada à consciência, interpretação de texto e matemática. Estamos em 70º e último lugar. O que nós podemos esperar de uma juventude que não tem culpa disso, mas que foi ensinada dessa maneira? Como estão parte das nossas universidades federais? Como é que estão as militâncias em algumas universidades? Como esses jovens estão se formando? Estão saindo uns bons profissionais ou não? Tá? O que acontece? A questão de comportamento. Cada um cuida da tua família, cuida da tua vida. Agora, não pode, na escola, aproveitar um ambiente restrito e um professor começar a falar em coisas que os pais não querem. Falar para o Joãozinho que ele não é menino, pode ser menina, a mesma coisa com a Joana. Tá? Isso a gente não pode acontecer. A escola é um local para você aprender outras coisas. Então, essas militâncias, nós tiramos de lá. Nós sabemos a ligação dessas pessoas com a esquerda. Por que o MST não está agindo mais? Aconteceu porque nós tiramos dinheiro de ONG, nós demos porte de arma para grande parte da população. O homem do campo especial está armado. Nós acabamos com a indústria da demarcação de terras indígenas. Eu estive agora aqui numa aldeia indígena aqui, a chamada Flechal, e o pessoal está de acordo comigo. O que acontece agora? O Supremo está decidindo um novo marco temporal. Se isso for aprovado, teremos que demarcar, a seguir a lei, a decisão judicial, áreas equivalentes à região sudeste, como terras indígenas. E pela localização geográfica dessas áreas, inviabilizaremos outra área equivalente à região sul do Brasil. Acabou o agronegócio, acabou nossa economia. O que os caras querem? Derrotar mim ou derrotar o Brasil? Agora temos que resistir. E ponto final.
Apesar de algumas pessoas aí que levam tudo na brincadeira, tudo na chacota, né? Tudo querendo tirar proveito próprio. Querem me tirar daqui? Tudo bem. Espero que chegue alguém melhor, né? Sei. Né? Mas se chegar uns que estão aí, o cardápio que está na mesa do self-service é o pior possível. Eu sou um feijão com arroz, mas do resto aí é um jabá podre que está aí, que vai contaminar todo mundo. É isso que vocês querem? Tá? Vamos tocar fogo na canoa. Mas peraí, não tem nenhuma jangada do lado, como é que eu vou tocar fogo na canoa velha? O que a gente está fazendo? Um sacrifício da própria vida, mostrando a realidade. Ressurgiu o patriotismo no Brasil. A gente vê bandeira amarela, cores verde e amarela pelo Brasil todo, cada vez menos vermelho. Olha, eu tive na Operação Acolhida, como eu disse, mulheres grávidas, né? Tinha lá 900 pessoas naquela aglomeração ali. Aglomeração, sim, aglomeração. Tá? Grávidas, fugindo da fome. E você sabe que na Venezuela o Lula teve várias vezes lá, com o Chávez, com o Maduro, fazendo campanha política. Olha, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E tem gente que leva por deboche. Quer me tirar daqui? Me tira de forma democrática. Cheguei aqui sem dinheiro, sem nada. Vim candidato, confesso, porque eu não queria mais ser deputado federal, cansei, vou me aposentar. Não pedi a aposentadoria da Câmara, 30 mil por mês que posso receber, não pedi. Assim como o pessoal quando fala em cartão corporativo, o meu cartão corporativo é 0. Os outros 2 cartões é para pagar combustível de avião que está fora do exterior, pagar hotel, pagar restaurante, comida, segurança. Não tem nada a ver comigo, se gastou 1 milhão ou 2 naquele mês, não tem nada a ver comigo. É a segurança minha que tem que ser mais do que reforçada, porque eu estou sendo um osso, né? Um espinho na garganta de corruptos. Querem a volta disso no Brasil? Não queremos não, Mito. A gente não pode, o PT não pode voltar. O PT não pode voltar. Presidente, então, por favor, responda a pergunta, cara, que eu te fiz. Porque se você quer pergunta de bajulador, cara... Me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o PT vai voltar, hein? Você transformou em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Bajulador, me respeita, ô cara de pau. Me respeita. O meu pai não chora no banheiro, não. Teu pai não recebeu o ministério do presidente e você fica dando de oposição aí. Eu tenho que denunciar o PT. Você vira bajulador. Ó, presidente, ó. Me respeita. Me respeita, vagabundo. Vocês fazem essas tretas no presidente. Mauricinho. Vamos lá, gralha seca. Você quer carguinho pro seu pai? Quero sim. Quer carguinho pro seu Meu pai pai? não chora no banheiro. Vamos lá.